Olá, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teatro na escola e como eu comentei nas videoaulas anteriores, a gente não se forma para ser professor só na escola, mas a escola é primeiro o único lugar que exige a licenciatura, né, a educação formal. Qualquer pessoa pode dar aula num cursinho, pode dar aula, enfim, curso livre, pode um monte de coisa. Mas para dar aula do sexto ao nono ano e no ensino médio, dentro do currículo, precisa ser formado em alguma das linguagens artísticas, né, para assumir a disciplina de artes. Então, a escola é um reduto importante. Mas, para além dessa questão legal, existe também o fato de que a escola é um ambiente muito distinto dos ambientes de ensino não formal. É um ambiente muito específico da educação. E a gente precisa discutir porque a arte ela não cabe de forma tão orgânica como algumas outras disciplinas no currículo. Então vamos entender, a gente já falou um pouquinho sobre quando que o teatro chegou na escola, né, a questão da escola nova. Então a gente carrega aí um histórico de inserção posterior à estruturação da escola, isso também nos dá uma carinha um pouco diferente das outras disciplinas. A gente sabe que no universo da escola também as coisas são muito rígidas e demoram para mudar muito. As teorias em geral elas andam muito mais rápido do que a mudança prática. Existem alguns autores, inclusive, que defendem que a escola atual ela é muito semelhante à escola do século XVI prussiana. Mas vamos falar do teatro na escola. Então, primeiro é a gente entender que o ensino informal ele é muito forte no ensino do teatro. A maioria das pessoas tem acesso ao teatro no ensino informal. Raras pessoas têm acesso ao teatro no currículo porque isso é algo muito novo. Né? Então, também a gente não precisa ficar com mania de perseguição, mas também a gente precisa entender que a gente é meio desprivilegiado nesse sentido. Todo mundo vê matemática na escola e quase ninguém vê teatro na escola. Né? Isso faz uma diferença pra gente. A Pulpo, a autora que eu estou usando como base aqui do texto que eu mandei para vocês lerem, ela fala que a escola tem afugentado as pessoas porque os estudantes têm medo de se defrontar com o fantasma do próprio fracasso entrando na escola. A escola ela tem um monte de problema que parece que a estrutura é tão rígida que se recusa a consertar. E é um ambiente, em geral, de muita desaprovação, de muita pressão, de desrespeito, de muito controle. Aí tem Foucault, que nos fala das instituições de controle. Então, como que a arte vai caber nesse lugar, né? A Pupo fala que mesmo após a luta dos anos 70 e 80, que batalhou contra a polivalência, batalhou para que a arte entrasse na escola e que as linguagens entrassem de forma separada, né, com professores especialistas em uma linguagem, mesmo assim, infelizmente, as escolas ainda trabalham com polivalência. Então, o que é isso? Eu posso, como professora de teatro, fazer qualquer concurso ou dar aula em qualquer escola particular, outra forma de ingresso no mercado, para dar aula na disciplina de artes, mas eu vou lecionar linguagem teatro. Aí a gente chega na escola e o livro é polivalente, o diretor quer que eu dê aula de argila e desenho e faça releitura de Tarsila, que é a única coisa que as pessoas sabem da aula de arte. A gente lida com lugares que não tem às vezes estrutura para aula prática de teatro, então são vários empecilhos que fazem com que a Pulpo fala, né, que o PCN e as outras legislações sejam letra morta, quer dizer, está escrito, mas ninguém faz, né? E aí ela começa a pensar como a gente pode se fortalecer. A gente pode se fortalecer se a gente pensar nas nossas especificidades. Espera aí, gente, deixa eu botar o computador na tomada aqui que não está. E senão vai acabar a bateria. Desculpa. Então, o que só o teatro ensina? Por que eu preciso de aprender teatro e outras coisas não tem como tapar esse buraco? Primeiro, existe um risco enorme de instrumentalização do teatro. A gente já conversou um pouquinho sobre isso antes. A gente conversou significa que eu falei, né, gente? Que a gente não se encontrou ainda, mas eu já falei sobre isso antes. Por que o risco de instrumentalização? Porque a gente tem uma linguagem completa, complexa, intuitiva, pertencente ao imaginário da humanidade. Então,
vamos usar teatro para ensinar outras disciplinas. É um risco que se corre. Eu adoraria que esse risco fosse todo verdade, que a gente usasse teatro para tudo, desde que a gente garantisse o espaço do teatro como linguagem específica, né? Porque senão seria um monte de gente escrevendo português sem ter aula de português. Consegue imaginar? Isso que acontece com o teatro. As pessoas fazem teatro sem conhecer a linguagem, então ficam coisas muito truncadas. E como é uma linguagem sensível, que perpassa a individualidade, a subjetividade, a gente corre riscos não só de um trabalho raso e ruim, mal feito, que é o que mais tem por aí, mas também de traumatizar crianças e adolescentes, de exposição indevida, de algumas irresponsabilidades muito sérias na formação do estudante. Eu já falei, e a escola, ela é um espaço de solução de problemas. A PUP coloca dessa forma, né? A escola está ali para pensar a solução de problemas. É uma forma de pensar, tá, gente? Existem várias abordagens para pensar a escola, que é, como eu falei, um ambiente muito complexo. Que problemas que a escola simula ou tem reais que só o teatro pode resolver? E aí ela fala que o grande poder do teatro está no fato de que só dentro dele eu tenho condição de corporalmente assumir um mundo fictício. Só a partir do teatro eu tenho a possibilidade de emprestar o meu corpo, a minha vivência, porque o meu corpo sou eu, né? O corpo é a gente, e tornar presente um ser ausente, e tornar concreta uma realidade abstrata, fictícia. Então, é um poder que só o teatro dá. E aí eu quero contar para vocês uma pequena experiência que eu tive quando eu dei aula no ProUni, que a gente implementou a disciplina de comunicação e linguagens no lugar da disciplina de redação, porque os professores começaram a perceber que os alunos eles sabiam muito bem o formato da redação do Enem quando chegavam lá, mas não tinham conteúdo. Verdade é essa, eram umas redações vazias, tinha introdução, desenvolvimento e conclusão, mas não tinha nada para dizer. E aí como que a gente dá conteúdo para uma escrita? Através da leitura. Tá, então vamos implementar um programa de leitura sólido. E aí a escola fez um programa de leitura lindíssimo, chamado Comunicação e Linguagens. E para o Fundamental 1, estava uma dificuldade da metodologia. Nesse momento eu estava me formando, conversando, né, com os implementadores. A gente entendeu que o teatro poderia ser, nesse caso, opcionalmente, mas através de mim, que sou uma profissional formada, ser metodologia para a leitura. E aí, gente, foi um nível de leitura que a gente alcançou que sem o teatro não seria possível. Então, eu ouso dizer que eu consegui entender plenamente o que só o teatro pode proporcionar. Só o teatro pode proporcionar essa tridimensionalização da leitura, essa construção da alteridade, enfim. Essa tridimensionalização. Vamos conversando mais. E aí, tentando organizar em habilidades e competências, a PUP fala que isso amplia nossa visão de mundo, nos humaniza, ou seja, trabalha dimensões da nossa existência que são especificamente humanas. Nós dispomos nossos corpos à relação conosco e com os outros, então trabalha autoconhecimento, relação intrapessoal e também trabalho coletivo, relação interpessoal, liderança, que o povo adora essa palavra. A gente tem que saber as palavras que a gente vai usar onde, gente. Se a gente vai fazer propaganda, por exemplo, para uma escola particular, é liderança, é gestão de grupo, é coletividade, entendeu? A gente vai usando as palavras que as pessoas querem ouvir. Intensificação da percepção sensorial, a gente retoma a sensibilidade, espírito crítico, e a gente caminha em direção à plenitude, essa compreensão da alteridade a partir do corpo, da vivência, que só o teatro é capaz de proporcionar. Essa questão da alteridade no corpo tem algumas referências aqui que eu coloco para vocês, né? E falo da escola como centro de um projeto democrático. Porque vocês podem dizer, por que quero pessoas com alteridade, né? E aí é a ideia de um projeto democrático. Se a gente não tem a proposta da escola como centro de um projeto democrático, a gente não precisa que as pessoas construam alteridade, compreensão de alteridade, capacidade de alteridade. A gente não precisa disso. Mas se a gente quer que a escola seja o centro de um projeto democrático, a gente precisa muito disso. Porque a gente só sustenta um mundo onde existem uns poucos que tem muito e uns muitos que tem quase nada, porque a gente não tem, de fato, uma construção de alteridade
consistente e amplamente difundida. E aí, quais são os conteúdos trabalhados em teatro? Primeiro são os aspectos da arte teatral, né? Espaço, texto dramático, personagem, visualidades da cena, história do teatro, teoria do teatro, discussões estéticas, tudo isso. A Pulpo dá uma resumida, ela fala que geralmente a gente trabalha sobre 3 temas básicos, que são a ação, o papel e o personagem e o espaço cênico. Que todas essas vertentes trabalham em cima desses 3 pilares da linguagem teatral. É muito legal pra gente essa sistematização, porque muitas vezes a gente não tem clareza dos conteúdos. Então, quando a gente reduz nesses 3 conteúdos, a gente consegue ver que tudo parte deles. E o conteúdo também é o trabalho sobre a humanidade, porque é impossível trabalhar de forma sensível sem trabalhar sobre a sua própria humanidade na compreensão subjetiva das humanidades dos outros, ou seja, mais uma vez, a alteridade. E aí, pensando nas práticas, no dia a dia do teatro, né, do ensino do teatro, a gente pensa em algumas discussões, que inclusive tem uma aula, essa primeira tem uma aula sobre isso, mas que sempre aparecem aí. Primeiro o acabamento e a qualidade, eles brigam, eles estão a serviço, ou eles são mais importantes do que o engajamento e a comunicação. Eu já dei algumas pistas também em outras videoaulas, eu me repito um pouco, peço desculpas, mas eu entendo que quando a gente tem um acabamento perfeito tecnicamente, sem nenhum engajamento do elenco, né, no caso do grupo de estudantes, do grupo com que se trabalha, sem nenhum engajamento comunitário da comunidade escolar, no caso de escola, mas de outras comunidades em outros casos, e sem uma capacidade de comunicação efetiva que toque sensível para sensível, sem a necessidade da elaboração racional para todos os pontos, não que a gente dispense a racionalidade, mas se for só racional, deixa de ser arte, né? Passa a ser um ensaio. E aí eu entendo que o acabamento e a qualidade, por melhores que tecnicamente eles possam parecer, a partir do momento que eles não são passíveis de comunicação efetiva, sensível, eles deixam de ser bons. Porque o que é um bom acabamento de uma linguagem que é feita para comunicar se ele não comunica? Ele deixa de ser bom. Então não faz sentido para mim eu ver, por exemplo, uma música que não te toca, mas que é feita por músicos incríveis, tocada por uma orquestra incrível, mas não chega em você. Que acabamento é esse, né? Também a gente precisa entender que não existe arte para todo mundo. Essa ideia da arte de todos para todos, na verdade, é uma arte da elite para a elite, a qual o povo, o pobre, o oprimido, nas palavras de Paulo Freire Boal, nunca tiveram acesso. Então, essa ideia do acabamento, da qualidade, também precisa ser discutida. E muitas vezes ela foi colocada à frente do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento coletivo, dos grupos com que se trabalhou no ensino do teatro. E aí? Né? Qual é o dilema ético quando a gente se depara com um desejo nosso, pelas formas que a gente aprendeu, que a gente assistiu, que a gente já trabalhou, de impor ao estudante tal nível técnico que vai ferir diversas camadas da vivência dele? É uma discussão que me agrada. A mecanicidade versus a aprendizagem. Então, quando que eu preciso priorizar a minha sensibilidade, a relação professor-aluno, para entender e construir uma aprendizagem real em lugar de uma mecanicidade que, na verdade, toma conta de quase todos os ambientes escolares, né? Que é decorar, que é fazer o mesmo trabalho. Eu brinco que vários professores de diversas matérias são capazes de entrar numa sala e ter morrido alguém da família de um estudante, ele dá aula normalmente e vai embora sem nem descobrir que isso aconteceu. Na minha concepção, um professor que chega numa sala de aula e sai sem descobrir que é algo importante ou que tenha sido importante para aquele estudante, mesmo que não seja considerado importante por todos. Por exemplo, ele viu um passarinho verde. Se o estudante não teve espaço de colocar isso na sua aula, você está fazendo alguma coisa muito errada. E isso vai impedir completamente a conexão dele com a sua atividade, com o que você está ensinando. Por isso que eu odeio videoaula.
Porque senão, gente, a aula ao vivo parece uma videoaula. E por que a gente está achando que é possível substituir? Porque muita gente tem dado aula ao vivo como se fosse videoaula. O professor faz o que ele tem que fazer independentemente da resposta do aluno. Isso não é construção de conhecimento. Isso não proporciona aprendizagem. A gente precisa de troca. E a troca ela é oposta à mecanicidade e à previsibilidade. E aí, nos perguntarmos o que nos cabe como educadores, qual é o nosso compromisso maior. Eu já convidei vocês nos vídeos anteriores a firmar um compromisso maior com a construção da autonomia e da liberdade de cada estudante. E o resto todo vem como consequência. É muito bonito esse caminho. Convido vocês. Que a gente está começando esse caminho, né, gente? Assim, enfim. E o que nos cabe como artistas? E é muito legal, porque vira e mexe algum estudante me pergunta se eu não sinto falta de ser artista. Eu falo, gente, eu não poderia ser mais artista do que sendo professora de teatro. A sensação do fazer coletivo, a sensação do fazer estético, a sensação da criação, ela é muito presente na nossa atividade. Muito presente. E a gente também pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas como artistas que querem promover a autonomia do outro, o que me cabe? Até onde é o meu espaço de criação? Porque ele existe também. Porque eu negligenciar o estudante, não fornecendo a minha opinião, a minha visão, é uma negligência e é errado, porque eu estou aqui para isso. Mas até onde, né? Essa negociação. Essa diferença entre o teatro profissional e o teatro escolar, que também às vezes entra em choque. E é muito legal que quem tem o desejo de fazer teatro profissional faça, mesmo que dê aula paralelamente, porque senão a gente é um ser, o ser humano, ele tem mania de despejar suas frustrações nos outros seres humanos, né? A gente faz isso habilmente. E aí, se você é um artista frustrado, você vai ser um professor que vai despejar sua frustração no estudante, fazendo com que obrigando ele a ser o seu artista dirigido e sendo cada vez menos generoso com ele, porque você não conseguiu ser generoso consigo. É um ciclo vicioso, tristíssimo, que infelizmente é muito comum. Historicamente, e há pouco tempo, né, depois que o ensino do teatro começou a se popularizar, as primeiras pessoas a ensinar teatro, elas eram como... Primeiro, não existia essa ideia de fazer teatro para fazer teatro. Então, por exemplo, uma pessoa quer ser vidraceiro. Eu não sei se existe curso de vidraceiro, mas vamos dizer que não exista. A pessoa ela vai trabalhar numa vidraçaria como ajudante, ela vai observar como que o vidraceiro trabalha, ela vai fazendo coisas mais fáceis, o vidraceiro vai dando dicas, até que chega um momento que ela é um vidraceiro ao invés de ser um ajudante. Era assim que se virava artista, né? A pessoa ela ia acompanhando na oficina, né? Que cada profissão tem a sua oficina, até que ela se tornasse um artista profissional a partir do próprio fazer. Quando a gente pensa em trazer o teatro para amadores, para a formação global do indivíduo, para a formação básica, eu não estou mais pensando em formar artistas. Então, esse método ele não funciona mais. Só que eu não tinha pessoas pensando outros métodos, pensando outras abordagens. A única abordagem que se conhecia era a abordagem de formação do profissional de arte. E aí, muitas vezes, as pessoas foram massacradas em escolas de formação e em escolas básicas, porque era o jeito de se fazer teatro. Então, era uma coisa de humilhação, de obrigar a pessoa a fazer certas coisas, de obrigar a pessoa a se colocar, uma vez que a gente entende que o corpo é quem a gente é, a se colocar à disposição do papel integralmente. E as licenciaturas e a construção acadêmica do universo do ensino do teatro foi evoluindo, a ponto de hoje a gente entender uma negociação com a formação global do indivíduo. E é tão legal como isso, aí volta lá para o primeiro acabamento, qualidade versus engajamento e comunicação, é tão legal como isso foi tão eficiente, essa construção respeitosa, pensando o ser humano, que as próprias
produções profissionais começaram a fazer o que hoje está super famoso, que é o teatro colaborativo, é a direção colaborativa, a direção pedagógica, que é a ideia de que eu não preciso oprimir o ator e os outros profissionais em nome da minha obra, eu como encenador, como diretor. Depois vocês vão aprender a diferença dessas palavras, encenador e diretor. Desculpa. Então, o universo profissional escolar, eles dialogam, eles não são separados, a gente também falou disso já em outra aula. Ai, gente, desculpa. E um influencia o outro diretamente, mas é preciso ter muito cuidado nas abordagens, muito respeito. E a gente pensar quais são as habilidades humanas necessárias ao fazer teatral. Essas habilidades humanas é que vão ser o que eu chamo de efeitos colaterais do bem, né? Que a pessoa ela vai estudar teatro e ela fica mais desinibida. Esse é o mais famoso, né? Todo mundo sabe. Mas a gente fica mais um monte de coisa, né? A gente se conhece melhor, a gente se comunica melhor, a gente percebe o mundo melhor, a gente passa a ter uma visão de mundo mais cosmopolita, às vezes sem sair da nossa cidade. De preferência saindo, né, gente? Mas quais são essas habilidades humanas necessárias ao fazer teatral que eu vou poder desenvolver no meu estudante? A gente já falou um pouco do jogo também na aula anterior, o jogo como uma potência metodológica que está aí disponível para todas as disciplinas, todos os conteúdos, tudo com jogo é mais eficiente, porque trabalha a partir da ludicidade, é um espaço de criação e expressão livre, então a gente valida as existências. Gente, vocês têm noção do que é você validar uma opinião, uma visão de mundo, uma angústia, uma dor, uma alegria de uma criança, de um adolescente ou mesmo de um adulto. A gente passa uma vida sendo invalidado e quando a gente tem as nossas percepções validadas, a gente consegue elaborá-las e construir a partir disso, agir no mundo. Além disso, o jogo é um espaço de ampliação de mundo e de referências, isso a gente já falou um pouquinho, né? Outra coisa que eu quero trazer para vocês é uma discussão que eu faço na minha pesquisa de mestrado sobre a identidade docente. Eu faço a partir de alguns autores, de Boal, de La Rosa e, enfim, não vou apurrinhar vocês aí, com isso, mas a ideia é que você é uma persona profissional. A gente tem várias personas. E a gente precisa ter muito cuidado com a persona que a gente vai construir para ser professor. Porque ela vai ser muito importante na construção da relação ensino-aprendizagem. Então, primeiro a gente precisa entender que a construção da aprendizagem, ela perpassa a experiência. E La Rosa explica pra gente que a experiência não é algo externo, não é aquela experiência de laboratório. Pinguei aqui, explodiu aqui. Não, a experiência é algo que me atravessa. Tem vários exemplos na literatura brasileira, La Rosa não é brasileiro, então eu não cito esse exemplo, mas é bem fácil de fazer a ligação, de que antigamente as crianças tinham que decorar os afluentes do Rio Amazonas da margem direita e da margem esquerda. Ninguém decorava isso, outra pessoa decorava, fazia a prova, acabou, esqueceu. E aí alguma escola resolveu fazer uma excursão para o Rio Amazonas, ou alguma escola lá do Amazonas, e as crianças decoraram e sabiam e nunca mais esqueceram. Então aquilo virou uma experiência, aquilo as atravessou, né? Foi real, não foi uma simulação externa. E aí a experiência ela não só me atravessa, como ela me modifica e me constitui. É assim que se faz aprendizagem. Por isso também o jogo é tão incrível, porque o jogo ele é algo que me acontece, ele não é algo externo. A questão da presença, do aqui e agora. Eu preciso da presença para fazer teatro. Eu preciso da presença para construir uma relação ensino-aprendizagem. Aquele professor alheio que chega na aula e fala um monte de coisa e não tem escuta e pode uma pessoa cair durinha que ele consegue continuar a matéria. Essa pessoa não está aqui agora, o que significa que não existe comunicação. E é legal porque a gente no teatro estuda isso para poder construir uma comunicação efetiva no teatro, no palco, né? A presença é algo que a gente persegue, mas a gente como professor, que também é de teatro, a gente tem essa vantagem, porque a gente entende que a comunicação só se dá a partir da presença e da escuta. Então a gente pode usar isso não só no palco, como na sala de aula, que é também um palco, que é uma discussão bem comum, mas que faz muito sentido. Quem sou eu, professor? Eu preciso
me construir, entender que eu não sou estanque, que eu estou sempre em construção. E esse professor que eu sou, ele também não dá para ser uma pessoa totalmente diferente de quem eu sou na vida. Mas é aquela história, a gente não vai de biquíni na igreja, né? Alguns vão nem na igreja, né? Mas vocês entenderam a analogia. A gente escolhe as partes da nossa personalidade e organiza de modo a ser o professor que a gente quer ser. E a gente persegue essa construção. É uma responsabilidade imensa. Todo mundo aqui tem um exemplo de um professor que marcou para o bem e para o mal, pelo menos. Então a gente precisa entender que você nunca sabe o que vai ficar gravado na vida daquela pessoa para sempre, o que vai fazer uma diferença absurda na vida, na construção daquela pessoa. É uma responsabilidade, não tem para onde fugir. E não sei o que eu quis dizer com isso. Aí eu já falei um pouquinho, né, de como a construção da pedagogia do teatro acabou influenciando a cena contemporânea, né? Então, hoje, na cena contemporânea, a gente tem muita coletividade, colaborativismo, a consciência e a valorização do processo, não só do produto. Trabalha-se cada vez mais com pesquisa, não só uma pesquisa do dramaturgo ou do encenador, mas uma pesquisa de todo o corpo artístico, de toda a criação. E explora diversos modos de relação com o espectador, assim como no ensino do teatro, essa relação com os estudantes, com as plateias e com os ambientes de apresentação, enfim, os ambientes artísticos também são muito explorados. Então, como eu falei, a cena profissional e o universo do ensino do teatro, eles dialogam e se complementam. Tá faltando uma asinha. Eu vou consertar. E aí é interessante, importantíssimo, lembra que eu falei lá do professor que a gente quer ser, que a gente vai perseguir? Paulo Freire fala pra gente da praxis. E aí, esse é nosso último slide para vocês irem dormir pensando nisso. O que é a praxis? É a necessidade de uma formação continuada autônoma. Você pode fazer 1937 cursos. Se você não tiver perseguindo um objetivo claro, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, você precisa saber o professor que você quer ser. Eu estava procurando aqui uma citação, mas eu não estou achando, que é... Para quem não sabe para onde navegar, qualquer vento serve. Uma coisa assim. Deixa eu achar, peraí. Ai, gente, não vou achar. Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável, dizia Sêneca. Então não é nem que qualquer vento serve, nenhum vento. É a mesma história de Alice, né, gente? Quando ela chega e pergunta que caminho devo tomar, o coelho diz, mas para onde você quer ir? Ela para qualquer lugar, não sei, ou para qualquer lugar. Ele fala, então qualquer caminho serve. Você precisa saber o professor que você quer se tornar. E aí você vai perseguir uma formação continuada a partir da sua prática. A sua prática docente precisa ser objeto da sua reflexão. Você precisa ter uma prática viva, porque o papel aceita tudo. Você pode planejar a aula que você quiser e dizer que ela vai ser maravilhosa, mas é no dia a dia que você vai construir a sua prática docente, a sua identidade docente, a sua personalidade profissional. E existe uma enorme dissociação entre a academia e o chão da escola. Então, hoje, o que é produzido em termos de teoria do ensino, do teatro, em termos de teoria da educação como um todo, é muito diferente do que se vive no dia a dia. Porque quem está produzindo não é quem está no dia a dia da escola. Então, a gente precisa ser essa pessoa que vai estar no chão da escola, que vai estar produzindo conhecimento a esse respeito, para a gente se construir como professor que a gente quer, mas também para a gente construir uma literatura, uma pesquisa, uma capacidade de diálogo que seja pautada na prática em relação com a teoria, porque a teoria ela é essencial e a prática ela é mais essencial ainda. Mas tudo é muito essencial junto, porque as duas separadamente, a prática ela vira uma mesmice, um sempre foi assim, que é como a gente vem vivendo a escola há muitos anos, e a teoria vira um blá 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 que não chega em lugar nenhum, não muda a vida de ninguém. Então o recado é esse: pesquisemos e modifiquemos a nossa prática docente dia após dia, através da praxis. Beijos, até já!